e eu dou o salve. Boa noite, camaradas, camaradas de todo o Brasil, camaradas de todo o mundo. Bem-vindos, bem-vindas à terceira live promovida pela TV Boitempo, canal da editora Boitempo no YouTube. Vamos chegando aqui para o segundo encontro de comemoração dos 202 anos de Karl Marx. Ontem tivemos uma aula com o Ricardo Antunes, como começar a ler Marx na quarentena, com a mediação da Débora Baldin. Quem quiser assistir já está disponível na TV Boitempo. Hoje temos o segundo encontro da programação, promovida pela Boitempo, que é o debate de onde vem o marxismo. Vamos contar com a participação do Alisson Mascaro, do João Quartim de Moraes e da Virgínia Fontes, que volta aqui para as nossas lives. Ela que participou da comemoração dos 150 anos de aniversário de Vladimir Lenin, no último dia 22 de abril. E a mediação vai ser do João Carvalho, do Revolu Show. O João, que é uma grande figura para a nossa internet, é um historiador, um educador popular, militante comunista e cofundador do Revolu Show. Se você não conhece o Revolu Show, sorte a sua, porque você pode conhecer a partir desta noite, esse que é o nosso maior podcast marxista do Brasil. Tem diversos episódios sobre obras de Marx, sobre obras de Lenin, sobre Revolução Russa, sobre a Coreia Popular e por aí vai. Recomendamos muito que vocês acompanhem lá a programação do Revolu Show, que também tem lives regulares. Antes de passar a palavra para o nosso mediador, só lembrá-los do seguinte: começou ontem, foi aniversário do Marx, e vai até o dia 11 de maio, a próxima segunda-feira, a nossa tradicional promoção Dia M, em comemoração ao aniversário de Marx. A gente está com todos os livros da coleção Marx Engels e importantes obras sobre o marxismo, com um desconto de 20% a 35% na loja virtual da Boitempo. Além disso, todos os e-books da coleção Marx Engels estão com promoção também, nesse período, custando de R$ 5 a R$ 24,90 nas principais lojas do ramo. Todas essas informações vocês podem encontrar nas nossas redes sociais, então fica já o convite para vocês acompanharem as redes sociais da Boitempo, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nosso blog, e aqui na TV Boitempo. Se você está chegando agora, não segue o canal, por favor, se inscreva, aperta o sininho ali também, o sinalizador, para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo no ar, sempre que tiver uma live nova no ar, e para ficar com todas essas informações. Bem, fica também o convite nesse momento dramático que a gente está passando, que é especialmente duro com o mercado editorial, para vocês adotarem uma livraria independente por meio do site da Boitempo. Como fazer isso? É muito simples, é só entrar no site da Boitempo, tem um banner lá dizendo adote uma livraria independente. Você clicando ali, você vai encontrar uma forma de você acessar a nossa loja virtual, escolhendo uma livraria independente que nesse momento de quarentena teve de fechar as portas e está tendo que se virar para atender o público. Você escolhe uma livraria independente para apoiar, você aproveita a promoção do Dia M na loja virtual da Boitempo, você não vai pagar nada mais, nada menos, vai pagar exatamente o que você pagaria em qualquer livro da promoção, e uma parte dessa compra vai ser destinada para essa livraria independente. Ela vai receber exatamente o valor que ela receberia se ela mesma tivesse feito essa venda. Então, é uma forma que a Boitempo encontrou de dar um apoio às livrarias independentes que estão passando por um momento muito delicado. Então, fica esse convite para adotar uma livraria e para vocês acompanharem essa programação de lives, né? A gente tem amanhã mais um debate com Mauro Iazzi e Leda Paulani, mediação de Bianca Pio. A gente tem ainda na sexta-feira um debate de o que é o feminismo marxista, que vai contar com a participação da Maria Lígia Quartim de Moraes, da Amanda Palha e da Renata Souza, com mediação da Isadora Atab, do Grifa Podcast. Na segunda-feira, a gente vai ter, às 14 horas, o debate O que pensava Marx sobre raça, gênero e colonialismo, com Michel Louis, diretamente da França, e Jones Manuel, diretamente de Pernambuco. A mediação vai ser da Gabriele Nascimento,
do podcast Fogo no Parquinho. E para encerrar a programação do Dia M, a gente vai ter às 20h30, na segunda-feira, dia 11 de maio, a aula Por que Ler Marx? Com José Paulo Neto e mediação de Daniela Mussi. Não vou me estender mais, vou passar a palavra para o João Carvalho e bom debate para todo mundo. Valeu! Desculpa, eu estava com um problema de áudio aqui, agora vai estar resolvido. Gente, muito boa noite. Primeiro agradecer ao Kim pelas palavras, agradecer a Boitempo pela oportunidade, né? Falar que é uma honra incomensurável para mim estar aqui junto com 3 pessoas que eu tenho a mais profunda admiração, né? Já tive o prazer de fazer um Revolu Show com a Virgínia, já fizemos Revolu Show sobre obras do Mascari, quero deixar o convite aberto aqui para o Quartim para participar com a gente lá no Revolu Show também. Vai ser uma honra te receber. Eu e Jones adoraríamos conversar com você sobre a obra de Domênico Losurdo, já fica aberto aqui o convite, já falamos dele, mas sempre temos mais a falar, né? Queria fazer uma pequena apresentação de mim mesmo. Eu sou historiador de formação, eu faço doutorado sobre as raízes anticoloniais asiáticas do pensamento de Frantz Fanon e sou cofundador do Revolu Show. O Revolu Show hoje é um dos maiores podcasts da esquerda marxista-leninista. Nós estamos chegando quase na marca de 3 milhões de downloads, o que é um trabalho muito sólido, pensando que a gente não tem muito apoio, a não ser daquelas pessoas que nos ajudam, boa parte delas, as quais estão aí vendo a live, né? Nós já estamos atualmente com 2.200 pessoas assistindo a nossa discussão aqui hoje, né? O que é uma alegria que nesse momento de pandemia a gente consiga chegar a ainda mais lares do que a gente chegaria, a mais pessoas do que a gente chegaria, caso estivéssemos reunidos fisicamente, né, em algum ambiente da Boitempo para fazer essa mesma discussão. Então, neste sentido, existem males que vêm para bem e que bom que a gente está usando essas ferramentas a nosso favor. O Kim fez uma introdução muito importante sobre o Dia M, sobre a Boitempo. Eu quero fazer uma introdução rápida sobre o que vai ser a nossa discussão hoje. Quando eu recebi esse convite da Boitempo, eu perguntei sobre o que seria a discussão e eles me falaram que a ideia é a gente trazer um pouco desta obra maravilhosa, o Marx pelos marxistas, né, cuja orelha é da Virgínia, cujo prefácio é do nosso querido professor Quartim, e que traz diversos relatos dos companheiros, dos camaradas de Marx logo após o seu falecimento, e os camaradas históricos de Marx escrevendo sobre sua obra, para apresentá-lo pelos olhos da própria militância. Nesse sentido, nós vamos tentar fazer aqui uma primeira rodada, onde nós vamos discutir mais amplamente, tanto de onde veio como para onde vai o marxismo, de onde vem a obra marxiana, para onde vai o marxismo posterior, e depois, num segundo momento, nós vamos fazer um debate mais aberto, para finalmente depois finalizarmos com as perguntas e respostas que nos vão ser encaminhadas de todos vocês que estão vendo a live, né? Provavelmente não só no YouTube, mas também no Facebook. A Boitempo estava tentando disponibilizar a live ao vivo no Facebook, o que nesses tempos de quarentena é muito importante, porque boa parte das pessoas que têm acesso à internet no Brasil tem pelo celular, e a gente sabe como é que funcionam os planos da operadora. Muitas vezes é limitado o acesso pelo YouTube por uma questão de banda, mas no Facebook esse acesso é franqueado. Eu espero sinceramente que eles tenham conseguido. Eu fui medievalista em algum momento da minha vida, meu mestrado é em História Medieval, e eu não podia começar essa live sem fazer uma breve paráfrase do Bernard de Chartres. O Bernard de Chartres que falava que se nós conseguimos ver mais longe é porque estaremos sentados sobre os ombros de gigantes. E é assim que eu me sinto nessa live hoje. Se ao final dessa live a gente vai conseguir aprender muito, todos nós que estamos aqui, eu que estou aqui, vocês que estão aí em casa, é porque de fato estamos aqui sobre ombros de gigantes do marxismo brasileiro. O professor
João Quartim de Moraes é professor colaborador na Unicamp, pesquisador do CNPq, né, sempre trabalhou com a história do pensamento político, das instituições brasileiras, do materialismo antigo e moderno, né, tem diversas obras publicadas, participou de diversas coletâneas da Boitempo, né, foi professor titular da Universidade Estadual de Campinas de 82 a 2005. O nosso querido professor Alisson Leandro Mascaro é jurista e filósofo do direito brasileiro, doutor e livre-docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo, professor da tradicional Faculdade de Direito da USP e da pós-graduação em Direito da Universidade de Santa Cecília, tem diversos livros pela casa, além de várias outras obras super interessantes, super importantes para a gente pensar o que vem acontecendo com o nosso Brasil atual. Recomendo o episódio do Revolution que fizemos sobre o crise e golpe, e recomendo também o livro, o e-book sobre pandemia, que acabou de ser lançado pelo professor Mascaro, está disponível na Boitempo. Recomendo a todos que baixem o e-book, procurem o livro, leiam, está super interessante. Né? A Virgínia Fontes, além de ser a grande musa da internet brasileira, o sucesso astronômico, né, o Revolution da Virgínia, um dos mais downloadados de todos os tempos. Professora Virgínia, essa pessoa maravilhosa que está aqui conosco, né, ela é mestre e doutora, né, tem seu mestrado na Federal Fluminense, seu doutorado em filosofia pela Université de Paris, em Nanterre, atua na pós-graduação em História da UFF, onde integra o NIEP Marx, né, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, e também na Fiocruz, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, onde coordenou e participa do curso de especialização. A professora Virgínia tem diversos livros publicados, né, e a participação em diversos livros aqui da casa, né, várias participações na margem esquerda, orelhas de livros, introduções, não precisa de maiores introduções. Como o nosso tempo aqui hoje vai ser bem curto, eu vou passar a palavra, então, ao professor João Quartim de Moraes, para que ele possa começar a sua fala. Professor Quartim. Posso falar? Pode. Então, meu boa noite, amplo, geral e restrito, como manda o figurino. As três fontes do marxismo é o título de um pequeno livro em estilo didático, composto por Karl Kautsky, que foi um grande teórico marxista, embora depois ele deu aquela fraquejada em 1914, que ele valeu o epíteto que colou na memória dele de o renegado Kautsky. Mas até se renegar, ele foi um grande teórico. E esse artigo, é um livrinho, nesse livrinho, em homenagem a Marx, nos 25 anos de sua morte, ele desenvolveu a tese, desenvolveu e explicitou com muita força didática, repito, a ideia de que tanto Marx quanto Engels, aliás, um pequeno parênteses, cujos 200 anos de nascimento comemoramos este ano, e eu sou daqueles que consideram que Engels foi um pensador praticamente da mesma estatura de Marx, não era só modéstia dizer que ele foi um segundo violino, mas isso é uma discussão dentro do marxismo, mas não está na pauta, então não vou entrar. Só quero aproveitar e prestar minha homenagem a Engels também. Bom, é claro que essa imagem óbvia, né, a imagem da fonte, é o lugar onde... A metáfora quer dizer é o lugar onde bebemos nossas ideias. Mas é interessante nesse metabolismo da absorção da água, o aspecto reprodutivo do metabolismo, onde nós bebemos e, a partir desse alento hídrico, nós elaboramos algo. Então, a fonte é também não apenas do que recebemos, mas de onde partimos para desenvolver o nosso próprio pensamento. Segundo Kautsky, as três principais fontes eram a filosofia alemã, ele diz, seguramente Hegel e Feuerbach, a economia política inglesa e o materialismo francês. Eu friso bem o materialismo francês porque, 5 anos depois, em 1913, saudando Marx nos 30 anos de sua morte, seu falecimento, Lenin, num artigo que começa com as três fontes, mas ele acrescenta, e as três partes
constitutivas do marxismo, ele imprime uma modificação na fórmula trinitária do Kautsky. Isto é, idealismo alemão, a economia política inglesa e o socialismo francês. Não cabe aqui, seria interessante dizer por que Lenin modificou Kautsky, no momento em que Kautsky ainda não era o renegado, no momento em que Lenin mantinha por Kautsky uma grande admiração, que teve até 14. Por que ele modificou? É uma questão que fica aí pendente, muito interessante. De qualquer modo, é uma primeira razão mais óbvia, que materialismo francês foi uma corrente importantíssima, mas é uma corrente que o Marx não absorveu como tal. A rigor, Marx nunca foi materialista no sentido do Barão d'Holbach, por exemplo, de outros, né? E dos muitos outros, de Diderot. Podemos citar uma lista aí grande. Não era nesse sentido, ele nunca foi materialista nesse sentido, isto é, nunca empenhou-se ou nunca satisfez-se com a proposição, que ele também nunca negou, que o real é matéria. O fundamento do que é matéria. Lenin, ao introduzir o socialismo francês, conferiu, portanto, a essa herança de Marx, a essa água que ele bebeu, que ele recolheu e que ele refez metabolicamente, uma componente não apenas da formação intelectual de Marx, mas, e aqui as duas questões, os dois pontos, os dois tópicos se encontram, também do próprio marxismo. O marxismo é uma síntese, é o desenvolvimento sintético e crítico dessas três fontes. Quais três? Quais as três? A economia política inglesa, com certeza, já que o subtítulo do Capital, para ficar só nesse indicador, se chama Crítica da Economia Política. E qual é a economia política da qual o Capital é crítica? A economia política inglesa, fundamentalmente. Não apenas, mas fundamentalmente. Um elemento agora mais biográfico, isto é, mais relativo à formação intelectual de Marx e à tomada de posições políticas de Marx. Nesse ponto foi um pouco diferente de Engels. Em outubro e novembro de 1842, ele ainda era um debutant, estava começando a sua carreira de publicista. Ele publicou 5 artigos na Rheinische Zeitung, né, no Diário do Reno, no jornal, na Gazeta do Reno, do Reno, comentando os debates na Assembleia Provincial Renana a respeito de uma lei referente ao roubo de lenha. Ora, o roubo de lenha pode parecer um tema um pouco trivial, né? Nós sabemos que a tese de Marx era um tema grandioso, materialismo antigo, Demócrito e Epicuro, suas relações. E aqui ele cai num tema trivial. Mas será que o tema é tão trivial assim? Quem assistiu o belíssimo filme, no ano passado, né? Saiu no ano passado, O Jovem Karl Marx, esse filme, essa belíssima biografia filmada, entenderá bem, porque as primeiras cenas do filme, muito pertinentemente, nos mostram um bando de camponeses assustados, em trajes de miséria, catando lenha na floresta. E o que dramatizava essa caça à lenha na floresta era um costume ancestral que remontava, perdia-se no horizonte dos tempos, já que a aldeia camponesa é a base histórica de toda a civilização, é a primeira base, antes do mundo urbano. E, sobretudo em países temperados, mas mesmo em países tropicais, sem o fogo, você não leva uma vida humana. Para começar, você não pode ter uma alimentação humana. De modo que aí pode-se medir, avaliar o terror que foi para os camponeses que essa burguesia que controlava, essa ascendente, que controlava a Assembleia Legislativa da Renânia, sempre com a sombra do poder prussiano por trás,
ela tenha proibido, criminalizado o roubo de lenha. Ou melhor, criminalizado a cata de lenha, de gravetos de lenha, de madeira caída no chão, considerando um crime. As cenas iniciais são fantásticas. Fantásticas, quer dizer, são dolorosas. Bom, imagino que quase todos tenham visto o filme, então tem essas imagens presentes. Muito bem. Marx, ao se debruçar sobre essa questão, ele tinha esse era o contexto em que ele passou, como diria mais tarde, a se interessar pelo lado material da vida, pelas questões econômicas. Deixou de considerar que era fundamental simplesmente fazer uma crítica jurídica às ideias de Hegel. E essa linha de pensamento digamos assim, a essa linha de pensamento eu acrescentarei mais uma última, já que, embora não tenha aparecido nenhum númerozinho ali do meu lado, imagino que já tenha avançado no meu tempo. Qual é a última? É aquilo que nós podemos chamar, não, que se chamou, que nós podemos retomar esse termo, transformismo. Uma grande revolução teórica tinha ocorrido no estudo da vida, na passagem do século XVIII para o século XIX. Quem a conduziu foi Jean-Baptiste Lamarck, ao sustentar que as espécies vivas, todas elas, se transformam. Portanto, rompendo com milênios de pensamento que os biólogos chamam fixista. Essa ruptura, de um lado, combinada ao princípio hegeliano que o Marx e Engels sempre absorveram, a de que o real é processo, o ser é processo. Ou melhor, o devir, que é a síntese do ser e do nada, não vamos entrar agora nas altas abstrações hegelianas, mas o devir é processo. Portanto, o real é processo. Então, de um lado, a constatação de origem puramente especulativa de que o real é processo, combinada à tese científica biológica, de que as espécies se transformam, as espécies estão em processo. Enfim, basicamente é isso para introduzir. Eu agradeço. Se perdi tempo, eu ofereço aos meus eminentes colegas, que certamente terão mais do que eu a dizer. Eu vou até mostrar o cronômetro, porque é impressionante. 10 minutos e 65 milésimos de segundos desde o começo da sua fala. Então, infelizmente, não teremos tempo para passar adiante para o professor Alisson, porque ele vai ter que falar 9 minutos, 59 segundos e 35 centésimos. Não sabe que vai perder, né? E antes de passar a fala para o professor Mascaro, eu só quero pontuar uma única coisa. Muito bem lembrado pelo professor Quartinho, o aniversário do Engels de 200 anos. Eu e alguns outros camaradas já estamos no prelo com uma edição dos estudos militares de Engels, que vai sair para o aniversário de 200 anos de Engels. Para quem tiver interesse, né, sobre história militar, para quem tiver interesse sobre estudos militares, a gente está fazendo uma coleção bastante compreensiva, fazendo muitas traduções, para a gente poder organizar esse volume, que vai ser um volume bastante massivo de estudos militares de Engels, que é uma literatura que muitas vezes falta para a militância e para a academia brasileira. Então, no segundo semestre desse ano, nós vamos ter o lançamento dessa obra. Só aproveitando esse gancho para poder já fazer esse plug futuro, né? Vou, então, passar a palavra ao professor Alisson Mascaro. O senhor tem 10 minutos. Boa noite a todas e todos, a quem nos acompanha neste momento pela TV Boitempo. Eu quero saudar a esta mesa virtual que aqui se encontra presente no noite de hoje. João Carvalho, obrigado pela mediação deste nosso encontro. Queridos professores Virgínia Fontes e João Cartinho de Moraes, uma alegria revê-los e compartilhar esta amizade, agora virtualmente, mas unidos no nosso ideal. Quero cumprimentar a Boitempo na figura da querida editora Ivana Jenkins, também do Quindólia, que teceu palavras anteriormente, e quero, nesta ocasião, poder aproveitar o ensejo deste aniversário de Karl Marx para, dado o tema da pergunta sobre de onde vem o marxismo, de onde vem
a obra, o pensamento de Marx, as lutas de Marx e também dos marxistas em toda a história, eu quero aproveitar este ensejo para fazer uma reflexão bastante sincera nos termos daquilo que venha a poder ser esta extração da raiz, como bem disse o querido professor Guardini Moraes, as fontes do marxismo. Meus prezados e prezadas, eu não tenho dúvida em dizer, a fonte mais profunda, aquela determinação material última de onde vem o marxismo, é a miséria, é a fome, é a exploração. Enquanto a sociedade for uma sociedade de exploradas e explorados, o marxismo brota. Brotou uma vez, mataram, brotou de novo, mataram novamente, e toda vez que morre, brota novamente. Porque o mundo é um mundo de explorados e exploradas. E por causa disso, nesta materialidade da vida, daí vem o marxismo. Então, pode o marxismo acabar no que tange a sua popularidade, no que tange aquelas ou aqueles que gostem dele, no senso comum, das massas trabalhadoras, do povo de modo geral, pelos meios de imprensa, pela universidade. Pouco importa se há muitos ou poucos, muitas ou poucas, aqueles e aquelas que se dedicam à luta marxista. Enquanto houver exploração, haverá o marxismo. E, pasmem, poderá existir, ainda que não se lembre, e isto seria uma indignidade, mas isto pode acontecer, ainda que não se lembre de Marx, que não se lembre de Engels, que não se lembre de toda uma história de lutadoras e lutadores. Se nós tivermos como ciência a compreensão das determinações da sociabilidade capitalista, do modo de produção capitalista, o trabalho assalariado e explorado, a extração do mais-valor, a noção de que há uma forma atômica que preside a sociabilidade, que é a forma mercadoria. Se nós tivermos a percepção de que este saber nos põe necessariamente em termos de posição política revolucionária, não importa o nome que venham a dar a isto é o marxismo. Então, não importa que bandeira queiram dar, que cor queiram dar, é óbvio que por honra da tradição que todos nós recebemos destas e destes grandes lutadores e lutadoras, seria e é fundamental que nós saibamos honrar as lutas que ganharam e perderam no passado. Lembrando aqui, inclusive, de Walter Benjamin, também dos que perderam. Mas, essencialmente, prezadas e prezados, eu quero dizer que o marxismo, de onde nasceu, ele continua nascendo. Mesmo que este nascimento seja tão fugaz que matem no ninho, sem poder dar frutos, mas a contradição da sociabilidade capitalista faz com que o marxismo tenha que nascer. Então, quero dizer aqui da minha profunda esperança, matam e nasce novamente. Por mais contradições, porque algumas vezes também o marxismo se mata, também ele perece por conta própria. Via de regra, matam-no, mas não importa como morre, o que importa é que há de nascer, tal qual há esta esperança em qualquer uma, em qualquer um, que se sentem explorados e exploradas, as pessoas que não têm um prato de comida, essas pessoas podem ter certeza, o dia em que pensarem cientificamente por que são miseráveis, por que são exploradas, estas pessoas encontrarão verdades científicas. Esta verdade, estas verdades, esta ciência, tudo isso é o marxismo. Então, eu quero aqui dizer, para iniciar este trajeto de reflexão, que o marxismo é sim um saber, e não qualquer saber. Não é simplesmente uma interpretação de mundo, uma filosofia a mais. É o saber que se busca constituir de modo científico sobre a historicidade humana e a especificidade de um modo de produção, o capitalista. Então, nesse sentido, o marxismo tem aqui de legado e tem por âncora uma cientificidade. No entanto, além disso, meus queridos e queridas, não basta só que o marxismo seja um saber, é um saber orientado para a prática. Aquilo que o jovem Marx dizia, como em alguma referência, como a filosofia da praxis, depois Gramsci tanto gostou do termo para simbolizar
ou a nomenclatura do marxismo, isto vai se revelando, com o passar do tempo, também uma percepção da ciência enquanto revolução. Eu quero aqui anunciar a quem nos acompanha, quem me acompanha nesse momento, que este par, ciência e revolução, é um par extraordinário para pensarmos o marxismo. De onde quer que ele venha, ele se constitui em qualquer terreno onde ele se levante, em qualquer povo do mundo, em qualquer tempo do capitalismo, ele se levantará como ciência e revolução. Não é apenas um saber científico, é um saber que constata cientificamente a estruturação do nosso tempo, do nosso mundo, da nossa sociabilidade e se levanta em termos revolucionários. Também não é, queridas e queridos, apenas um praticismo revolucionário. Também é preciso lembrar que se incorre em risco quando se tem apenas uma das pernas daquilo que é o marxismo. Aquela pessoa que louvar a prática pela prática, muitas vezes, com o máximo de energia e de ação despendidos em prol de qualquer movimento revolucionário, pode não saber o que está fazendo. Muitas vezes não podemos nós comparar o marxismo simplesmente a um agir. Em toda a história houve ações, e houve ações inclusive complexas, extraordinárias, muitas vezes até honrosas, aquelas e aqueles que lutaram. Isso não constitui necessariamente marxismo. O marxismo é uma ação revolucionária, sabendo cientificamente as bases a partir das quais, sobre as quais opera esta revolução. Então, se as bases são capitalismo, o horizonte revolucionário tem nome, é o socialismo. O marxismo não é simplesmente uma ação qualquer que se possa medir em termos de heroísmo, moral pessoal, coragem ou algo assim. Embora a ação revolucionária demande isso, peça isso. Então, prezadas e prezados, é preciso que haja todo esse conjunto de luta para que o marxismo se constitua, mas não qualquer coragem, a coragem que sabe que a contradição e o objeto da luta é a superação da sociabilidade capitalista. Portanto, é o horizonte que se almeja de uma sociabilidade socialista para que, então, avançando ainda nesse caminho, se possa chegar um dia a uma outra forma de estruturação social, a um outro modo de produção comunista. Aquele ou aquela que forem marxistas têm orgulho de levantar a bandeira do socialismo e do comunismo. Eu penso aqui, portanto, quero começar esta reflexão a quem nos acompanha nesta noite, dizendo que mais importante até mesmo do que determinar aqui ou ali de onde vem o marxismo, naquela que é a sua cientificidade histórica interna, é saber que de onde vem continuará vindo. Eu quero dizer que estamos em 2020, em pleno século XXI, em mais uma crise estrutural do capitalismo, porque não é a primeira das crises, é mais uma nesta longa série de crises do capitalismo. E, senhoras e senhores, podem muitas e muitos dizer que o capitalismo está fora de moda, é démodé, já passou. Várias e várias vezes assim disseram do marxismo. Inclusive, ao tempo de Marx, lembremos-nos disso, ele próprio enfrentou toda uma luta que se reputava de esquerda e era uma luta que dizia que não precisava chegar a esses níveis que eram os níveis revolucionários. Quando morre Marx, Engels, muito bem lembrado pelo professor Quartim Moraes, Engels enfrenta toda uma série de reformistas, que depois já são um embrião da Segunda Internacional, que vem a dizer que o capitalismo já dá conta de dar direitos sociais para as pessoas. Anton Menger. E quando lembrou também o professor Quartim, do velho Kautsky, quando jovem, e não renegado ainda, junto com Engels, escreveu um libelo extraordinário, o socialismo jurídico. Neste libelo, ambos buscaram estabelecer uma caminhada para mostrar que o marxismo é sim revolução. Não é reforma, não é remendo do capitalismo, é a busca do socialismo. Nós temos muitas causas científicas para entender de onde vem o marxismo, mas quero dizer, de onde veio, há de brotar novamente, no nosso tempo, para tentarmos, mais uma vez, quiçá com sorte, quiçá com ânimo, quiçá com grande capacidade, fazermos a transformação social.
Agradeço muito a fala tão inspiradora, né, do professor Alisson Mascaro, que nos trouxe aqui a vivacidade do marxismo, né, que não é só teoria, é teoria e prática, é teoria aliada à prática. Não haverá revolução sem embasamento teórico, né, já dizia nosso querido Lenin. E, aproveitando o ensejo, vou então passar a fala da professora Virgínia para que possamos fechar esse primeiro ciclo do nosso debate. Professora Virgínia, você tem 10 minutos. Bom, boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui. Queria agradecer a Ivana, agradecer ao Kim e ao João por estar coordenando essa mesa, estar aqui com o Alisson e com o João Cartim. Já trabalhamos em muitas situações juntos e seguimos. Eu vou fazer uma pequena inconfidência. Eu não entendi exatamente o tema do debate, não que eu não tenha entendido, mas o título da mesa abria possibilidade para várias direções, e eu preparei duas, e agora, na hora, 15 minutos antes de começar, o João me propôs ainda um terceiro tema. De alguma maneira, eu vou pegar um pouco o desafio, e, portanto, em vez de falar dos dois temas que eu tinha preparado antes, que eram temas mais voltados, um para os desdobramentos científicos e outro para os desdobramentos cognitivos e práticos do marxismo, né, aproveitando justamente as fontes fundamentais que o Quartim já apresentou, e o desafio foi para onde vai o marxismo. Então, isso agora, meia hora atrás. Então, em primeiro lugar, saudar o livro do Marx pelos marxistas, que é um livro que vale a leitura, que está sendo relançado, né? Está sendo reativado o lançamento agora, que é um livro muito interessante, porque é um livro que a gente tem um Marx, ao mesmo tempo pai, amigo, amante da música, do vinho, como já apareceu, aliás, no filme sobre o jovem Marx. É um livro que é muito interessante, porque é um momento em que os amigos e próximos e militantes da época descrevem a pessoa, e essa pessoa vinha junto, né, com todo o embasamento teórico, um histórico de luta, uma história de enfrentamento em muitas dimensões. Bom, então, se a pergunta é para onde vai o marxismo só pode ir para algum lugar se conservar suas fontes vivíssimas. Então, em primeiro lugar, a permanência da crítica da economia política. A economia política não o domínio capitalista e a expansão do capitalismo de maneira planetária traz seguramente, agrega determinações, as determinações já apresentadas pelo Marx. Não significa que superam o Marx, é o contrário, e que a exigência rigorosa do Marx, do ponto de vista da crítica da economia política e, fundamentalmente, dessa relação central, que é a forma da extração de mais valor de um lado e da expropriação da massa de trabalhadores no mundo do outro lado, que é a relação social central, crucial, que permite a existência do capitalismo, que opera em nova escala, portanto, ainda a condição essencial e fundamental do marxismo. E segundo ponto, que foi tratado pelo Alisson, exatamente a questão da materialidade da existência, da concretude da existência social, e não só a partir da miséria, da pobreza, mas da miséria humana, eu ouso acrescentar, porque a sociabilidade do capital não apenas promove para extensas parcelas da população uma miséria imediata terrível, mas promove também para essas e para outras extensas parcelas da população uma miséria humana, uma miséria do rebaixamento da possibilidade do ser social a meramente um ser consumidor de lixo e plástico, de comida envenenada, de blockbuster em vez de cultura, e, portanto, atualmente, né, de uma massa de mentiras e de manipulações divulgadas de maneira extensa.
O segundo ponto portanto, essa materialidade é uma materialidade em todos os aspectos da vida social hoje, e nós estamos vendo isso, inclusive, na pandemia. E o terceiro ponto, que o Quartim trouxe muito bem, que é exatamente esse ser em processo, esse ser devir em processo, que significa que é uma ciência nova que se inaugura, mas uma ciência que se inaugura tendo claro que ela aposta na sua própria superação, ela aposta na capacidade de um além daquelas condições, e porque a superação não se dá no terreno da ciência, mas no terreno da vida concreta, como falaram tanto o Alisson quanto o Quartim. Então, portanto, qualquer interrogação sobre para onde vai o marxismo, ou como deve ir o marxismo, a primeira questão é exatamente como pensar essas três fontes a partir do Marx, com o Marx, agregando as extensas linhagens que nós temos de marxismos contemporâneos para enfrentar o capitalismo atual. E o enfrentamento do capitalismo atual é algo que é absolutamente complexo e enorme como tarefa, uma vez que a escala da sua expansão, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial e depois da queda da União Soviética, é uma escala que não tem comparação com os momentos anteriores. Eu lembro a todos que, quando Lenin escreveu O Imperialismo, Etapa Suprema do Capitalismo, o Lenin estava muito impactado pela mudança de escala da centralização e concentração do capital que tinham ocorrido entre o tempo da morte do Marx e o momento em que ele escreve isso que ele chamou de panfleto, né, que é um pequeno livro. E a escala da expansão, tanto da centralização e da concentração de capitais, e quanto disso que a gente pode chamar de expropriação primária, que é o ataque aos povos do campo no mundo inteiro, no mundo contemporâneo, como o que eu chamo de expropriações secundárias, que é uma retirada de direitos gigantesca das populações em torno do mundo, ainda que seja pior no Brasil, ela ocorre em torno do mundo, tornando mais frágeis e mais disponíveis, mais dependentes da venda de força de trabalho sob quaisquer condições, massas e massas e massas crescentes de trabalhadores, e o encontro com o capital que extrai mais valor nem necessariamente passa por contratos. A gente tem formas de extração de mais valor hoje que são terríveis, porque elas estão completamente isentas de direito. Basta lembrar a uberização, e eu não estou falando só do Uber, mas dessa economia de plataforma, que é uma economia lastreada na extração direta de parcela do trabalho realizado, do montante do valor do trabalho realizado, sob a subordinação de um capital altamente concentrado, e cujo resultado, muitas vezes, sequer é percebido pelos trabalhadores como um salário, é percebido como o pão que ele ganhou, ponto. Então, nós temos hoje formas ainda mais... Essa expansão brutal do capitalismo traz formas ainda mais perversas. Da mesma maneira que a centralização de capitais, se a gente for pensar nessas condições do ser em processo e da sociabilidade que esse tipo de materialidade promove, que é, portanto, o ambiente político, se a gente tem o chão sólido do Marx, tanto no Capital, porque muitos dizem que o Capital é um livro econômico, não é. Nem é um livro de economia, nem é um livro econômico. É a crítica da economia política, é um livro profundamente político, e é uma análise social de primeiríssima linha. Se formos ver isso hoje, nós temos de enfrentar também as atividades e as formas de tentativa de organização do conjunto dessas burguesias da dominação capitalista contemporânea. Porque nisso há mudanças importantes do tempo do Marx para agora, algumas coisas que estavam apenas anunciadas no tempo do Marx, hoje se tornaram uma triste realidade, que é um volume enorme
de recursos públicos sendo capturados não apenas pelas empresas capitalistas, numa ponta, mas por entidades sem fins lucrativos, nutridas por essas empresas, que, por seu turno, recuperam recursos públicos para fingir que realizam políticas públicas. Isso é dramático, porque essa é uma forma na qual o incendiário finge estender a mão para as pessoas que estão no incêndio ou num naufrágio, trazendo como água mais combustível para o incêndio. Então, nós estamos diante de uma situação onde o marxismo é cada dia mais urgente e onde esses pilares centrais do marxismo são absolutamente fundamentais para toda e qualquer análise. Não é possível uma análise que perca o solo da historicidade concreta na qual nós estamos. E é isso que Marx permite e exige que a gente faça. Não é possível pensar o capitalismo contemporâneo sem ter lido e digerido Marx para exatamente poder, com ele, fazer a crítica das condições contemporâneas e encontrar essa relação social crucial do capital, essas duas, o que eu chamo a relação social crucial, que é a extração de mais-valor, numa ponta, e na outra ponta, o que eu chamo a base social do capitalismo, que é essa produção massiva de trabalhadores disponíveis para o capital. Nós estamos assistindo em plena pandemia uma massa de desemprego, o crescimento do desemprego, ainda que as empresas estejam recebendo recursos, e isso significa fomentar a competição entre os trabalhadores para a redução ainda maior, tanto dos seus direitos em geral, e nós estamos vendo o caso brasileiro com um proto-fascista à frente, é ainda mais dramático. Em suma, sem Marx não enfrentaríamos o capital e o capitalismo. Não basta Marx. É preciso que a gente vá além, não só incorporando a crítica da economia política e tratando do nosso tempo, como, efetivamente, como lembrou Mascaro, enfrentando o capital concretamente em processos revolucionários contemporâneos. Agradeço muito a fala da professora Virgínia e agradeço principalmente aos 3 debatedores que conseguiram se manter em exatos e assombrosos 10 minutos cada, que o Kim está dando sorrisos de alegria na casa dele, porque estamos conseguindo fazer o inconcebível, que é discutir um tema tão amplo, tão profundo e tão profuso num tempo tão curto e de uma forma tão sintética. Então, fica aqui meus parabéns. E agradeço também às mais de 3.000 pessoas que estão nos vendo atualmente. Nós estamos com 3.187 pessoas ao vivo agora no site da Boitempo, sem contar um sem número de pessoas que também está nos vendo pelo Facebook. Então, estamos aí conseguindo, num momento de pandemia, levar a conscientização para pelo menos 5.000 pessoas nesse primeiro momento, lembrando que os vídeos depois vão estar disponíveis e vão poder ser replicados, né? A nossa ideia para a nossa segunda rodada é tentar aprofundar um pouco o que se discutiu nesse primeiro momento e também poder cruzar as falas dos debatedores, o que já foi feito na nossa primeira rodada, permitindo uma maior liberdade do que essa exposição inicial. Nós vamos tentar ficar entre 5 a 7 minutos para cada um, para que a gente tenha tempo hábil no final também para responder as muitas e muitas perguntas. Eu estou aqui recebendo as perguntas, nós já recebemos na casa de algumas dezenas de perguntas, então você que não for contemplado com a sua pergunta nessa live, não desista, colhe na próxima live, que essa será da sorte, porque o nosso tempo é exíguo e as perguntas são muitas. Voltando um pouco na fala do professor Quartim, o professor Quartim falou de Kautsky e falou do legado, da importância desse legado antes, né, da escorregadela, e isso nos leva a pensar também exatamente nisso. Até que ponto
as próprias distensões políticas dentro do marxismo enquanto corrente, às vezes nos levam a olvidar contribuições que são muito importantes, contribuições que são riquíssimas e atuais para o debate de hoje, e que muitas vezes por questões políticas momentâneas são muitas vezes esquecidas. O exemplo de Gramsci é um exemplo patente disso, a recuperação de Mariátegui depois dos anos 70 foi um outro exemplo disso. Kautsky também tem importantes contribuições, mesmo tendo levado depois o SPD ao se tornar um cadáver putrefato e mal cheiroso, como diria a nossa querida Rosa Luxemburgo. Aproveitando essa fala do professor Quartim e também a fala das três fontes, eu acho que a gente pode linkar isso com a fala do Mascaro a partir do momento que ele nos mostra a perenidade, a continuidade, porque o que nos leva todos aqui a abraçarmos o marxismo, não só na nossa teoria, mas na nossa prática, abraçarmos como a forma de vida, é exatamente a exploração contínua do homem pelo homem, é sabermos que estamos ainda na pré-história do ser humano. Tão bem explicado isso foi também pela professora Virgínia, que nos falou desses desafios contemporâneos. Então, tentando costurar um pouco essas três falas nesse segundo momento, eu vou abrir a palavra ao professor Quartim, para que ele possa aprofundar, se ele quiser, na fala sua de abertura, como bem pontuar a fala dos demais colegas e colocar outros pontos que ele encontrar relevantes. Professor Quartim, a fala está com o senhor. A ideia de que o homem se autoproduziu pelo trabalho, que é uma tese básica do materialismo histórico, e uma tese cujos fundamentos, cuja fonte, para ficar nesse termo, está em Marx e em Engels, e que Engels desenvolveu de um modo mais conciso e explícito, num opúsculo por muito tempo desconsiderado, mas que hoje mesmo grandes biólogos estadunidenses, citarei apenas dois nomes, o John Bellamy Foster e o Stephen Jay Gould, citaram elogiosamente. O que nos Estados Unidos, um indivíduo que está no meio do aparelho acadêmico, e é um tipo importante, como eram esses dois, é um feito. É preciso ter coragem. Isso aí fecha muitas portas e suscita muitas punições, às vezes insidiosas, às vezes claras. É exatamente o contrário do que fazia com gente que tinha uma imagem de esquerda e colaborava com a CIA ou com o establishment estadunidense. Vou citar o nome aí, não quero amolar ninguém, mas é o caso, pois você já adivinhou quem eu vou falar? Não vou nem falar. Não, você sabe que muitas vezes, muitos autores que colaboraram com a CIA não dava dinheiro, porque era gente de mais qualidade, não aceitar dinheiro. Mas lançava um livro e a CIA comprava de saída metade da edição. Assim é uma maravilha, né? É uma maravilha. E, então, de modo que tem dos dois lados. Você tem o castigo e, se você é bonzinho, você tem a recompensa. Isso também faz parte do combate marxista, na intelectualidade e nos que têm um testemunho a dar no terreno teórico. Mas, enfim, para não me perder, porque o tempo é curto, eu queria chamar a atenção para esse desenvolvimento da ideia de que o homem se autoproduziu pelo trabalho, e ele aparece em dois momentos interessantes. Não vou citar fontes, senão me perderia muito. Marx e Engels. No Capital, Marx tem uma fórmula que sempre me intrigou um pouco quando eu comecei a ler, que ele dizia que o que caracteriza o modo especificamente humano de trabalhar é que o homem, o trabalhador humano, tem presente a consciência o objeto que ele quer produzir. Aquilo me incomodava um pouco, a frase, porque eu sou daqueles materialistas radicais, irremediáveis. Mas como é que... Então, bom, mas se o homem tem presente na consciência, e ter presente na consciência é o que caracteriza o trabalho humano, então nós avançamos muito em relação à velha metafísica, que diz que o homem é fundamentalmente consciência. E depois, lendo muito, inclusive com o auxílio do Engels e de leituras posteriores, eu vi que, na verdade, aquele texto é conciso, embora na versão inglesa do Capital, que está na Marx Engels Gesamtausgabe, como um texto científico, porque o Engels reviu ele inteirinho, a belíssima tradução inglesa, uma edição do final do século, ainda na vida do Engels, 1880 e tantos, ou 90, não estou me fugindo aqui, eu estou falando sem dados, em que ele diz,
a ideia verdadeira do Marx não é que o trabalho é humano porque o homem pensa antes, tem antes na consciência a imagem que vai fazer. Porque, de algum modo, você pode dizer, bom, um macaquinho no chão, ele viu um coco lá em cima, está morrendo de fome, ele já viu o coco no cérebro antes de subir na palmeira, no coqueiro. Né? Não é isso, é que o trabalho propriamente humano consiste em antecipar o esquema funcional, antecipar no cérebro o esquema funcional do que ele vai produzir. Ora, essa antecipação do esquema funcional, por sua vez, é o resultado de milhões de anos em que ele foi desenvolvendo a mão. Então, é essa articulação inseparável, essa complementaridade inseparável entre mão e cérebro, que é o especificamente humano. E esse ponto, disse, Engels completa Marx, porque é uma ideia que está, digamos, muito sintética no Capital, e está sintética no Capital por uma razão muito simples. Porque Marx não está propondo no Capital fazer a história da hominização. Como é que o primata se tornou homem? Isso não era o tema do Marx. Então ele diz, pressuponho, que é uma palavra muito forte em alemão, né? Pressuponho o trabalho numa forma em que ele é especificamente humano. Mas já havia trabalho antes. O primata trabalhou muito antes de se tornar hominídeo e depois homem. Era essa ideia simples que eu queria acrescentar, introduzindo no debate. Não estou fazendo síntese nenhuma, estou só, diferentemente de meus colegas que fizeram um esforço aqui presente, um esforço de síntese, eu estou mais fazendo um esforço de jogar mais lenha na fogueira. Que é um esforço sempre muito bem-vindo, porque ele torna o nosso debate cada vez mais vivo. Né? Vou passar, então, a palavra ao professor Alisson Mascaro para que possa tecer suas considerações, desenvolver suas falas, pontuar. A palavra está com você, professor. Queridos e queridas, é uma alegria partilhar desta mesa com o professor Quartim, professora Virgínia, porque, efetivamente, cumpre-se aqui algo que eu penso que é fundamental numa trajetória de reflexão e luta, que é a unidade de propósitos, enfim, embora as caminhadas particulares de cada qual, mas aquele horizonte, aquele eixo que nos unifica para aqueles que são os verdadeiros problemas contra os quais lutamos historicamente. Quando se fala de fontes do marxismo, nós, em geral, pensamos no momento no qual surge um movimento que se possa chamar marxista. No entanto, se tomarmos fonte ao pé da letra, nós verificaremos que aquilo que se chama fonte é uma palavra poética, mas inconclusa em termos científicos. A fonte é algo que continua a brotar sempre. Se pensarmos numa fonte do rio, ela não apenas em um momento fez lá a caminhada da água para formar o rio, ela continua fazendo isso. Nos meus livros de teoria do direito, eu explico aos meus alunos de direito que quando se fala em fontes do direito, a palavra fonte é errada ao dizermos em termos do direito. Mas, para dar aqui um exemplo, como se diz que a Constituição é a fonte maior do país, eu vou antecipar desde quando é uma mentira, mas isto que se dá no primeiro momento como tal, vem depois a ser trabalhado com aquelas que são as normas demais infraconstitucionais em um ordenamento jurídico. A nossa Constituição do Brasil é de 1988, tudo demais em termos de norma jurídica vem até os dias de hoje e continuará vindo. Em termos de marxismo, o que isto representa? É óbvio que o marxismo se dá, enquanto eixo de ciência, enquanto eixo de revolução, a partir de Marx. A pergunta das fontes do marxismo envolve também, e centralmente, saber como Marx se desenvolve, surge em termos de posicionamento pessoal, de luta e de ideia. E aqui, além deste saber assentado das três fontes do marxismo, eu lembro que no século XX, um pensador muito peculiar na história do marxismo, mas em relação ao qual eu tenho um carinho extraordinário, que foi o velho italiano Galvano della Volpe, este olvidado, este esquecido marxista dos meados do século XX, dizia: todo mundo lê Marx e lê corretamente as fontes a partir das quais ele sustenta as referências, boa parte delas contra estas mesmas referências, não a favor. Aqui vem, inclusive, o debate sobre Hegel, quanto Hegel é Marx, ou quanto Marx é algo contra Hegel. Mas dizia della Volpe, além desta constatação, que é um debate clássico, ele dizia por lá: existe algo muito peculiar, que são aqueles em relação aos quais os marxistas quase nada diziam ao tempo de Marx,
nem Marx. E ele lembra, está lá o velho Rousseau, que para o movimento europeu do século XIX era uma inspiração simbólica. Quase nunca entra em Marx, quase nunca entra nos marxistas. E aí dizia o velho Galvão de la Volpe, há leituras, depois observa dizer isso, que são sintomais, que nós podemos fazer do próprio Marx e descobrir gente que seja fonte de Marx, gente em relação à qual Marx quase nada falou a seu respeito. Então, o que eu quero dizer é que o debate das fontes do marxismo em Marx é um debate que prossegue para muito mais, e cada vez mais nós podemos fazer novos ângulos de interpretação. A última questão que eu quero propor aqui nesse bloco meu de agora é dizer que o marxismo, em termos de pós-Marx, se replica em pelo menos 3 grandes fontes, de tal modo que eu diria que a história do marxismo é uma história de 4 grandes fontes de marxismos. A primeira delas, de Marx, Engels, o marxismo clássico, aquele marxismo da Primeira Internacional. Nem chamo o Segundo Internacional de marxismo, embora o próprio Lenin, em algum momento, partilhou do espaço da Segunda Internacional, Kautsky, que teve um pedaço da sua história com isso, a nossa querida Rosa Luxemburgo, do mesmo modo, mas esqueço isso, deixo de lado, não vou problematizar aqui, nesses pouquíssimos minutos, a Segunda Internacional. O que temos é, depois do marxismo clássico, aquele movimento que é o movimento revolucionário leninista, que abre as portas para o século XX em variadas facetas da experiência revolucionária do século XX. Lembremos depois de tantas outras experiências, tantas lutas, tantas divergências, mas todas elas remanescendo a fonte do leninismo. Aqui está uma segunda base de pensar marxista, que talvez não tenha surgido com a mesma inspiração daquele de Marx, mas surgiu por razões de luta concreta, científica e concreta. A terceira das movimentações marxistas, queridas e queridos, é aquilo que nós chamamos de marxismo ocidental. Depois, a posteriori, chamou-se por marxismo ocidental. Um marxismo mais bem assentado até no campo universitário, um marxismo mais intelectual, embora com grandes contribuições, grandes qualidades e também grandes aportes que devemos todos incorporar. A quarta fonte do marxismo é o marxismo dos nossos tempos. Houve quem nas últimas décadas tenha chamado a isso de novo marxismo, com aspas do novo, porque um dia será velho. Então, novo em relação ao marxismo ocidental. Mas o que tem de fundamental todo este conjunto de leituras contemporâneas? Não se pode tratar o marxismo como um moralismo, um humanismo que não é simplesmente um padrão moral. Não se pode tratar o marxismo como um empirismo de soluções para mazelas do mundo, sejam elas políticas, econômicas, porque o marxismo não é isso. O marxismo é ciência, e esta ciência tem por átomo, por núcleo, a mercadoria, a valorização do valor. Então, todas as leituras contemporâneas que nos fazem lembrar e avançam no caminho de pensar formas sociais, eu lembro destes meus livros como Estado e Forma Política, este encaminhamento que um dia começou com Pachucanes, lá em 1920, na década de 20. Pachucanes, este enorme leninista, revolucionário do começo do século XX, esse caminho vai buscar entender qual é a ciência a partir da qual nós levantamos nossa luta revolucionária. Enquanto não acabarmos, enquanto não destruirmos as formas sociais do capitalismo, nós não chegamos à caminhada socialista em prol de uma transformação do modo de produção. Não nos enganemos, não é reformismo, não é band-aid, não é defesa das instituições, elas são formas do capital. Ou entendemos qual é esta testa da mosca, porque já não basta mais acertar só com um tiro à mosca, tem que acertar a testa da mosca. Ou entendemos que isto é a mercadoria, as formas sociais correspondentes, dinheiro, moeda, Estado, direito e etc. Ou chegamos nisto, ou nós não conseguiremos chegar à superação. Portanto, eu volto a dizer aqui, o marxismo tem muitas fases, há de ter muitas outras ainda no futuro. Dever disso é poder reconhecer aonde erramos, nossos impasses e, em todas estas fases, seus brilhantes potenciais. Volto a dizer, a fonte se renova. Muito obrigado pela fala inspiradora, professor Mascaro. Vou passar, então, a palavra para a professora Virgínia, para que nós possamos concluir essa segunda etapa do nosso debate aqui hoje. Professora Virgínia, a palavra está com você.
Bom, eu vou continuar na tecla que comecei, que são os desafios do marxismo contemporâneo, lembrando que a ciência do marxismo é uma ciência que precisa incorporar o ser humano. Então, eu entendo a discussão sobre o humanismo, mas eu entendo essa discussão de uma maneira que eu acho que é bem cautelosa, uma vez que esse grande debate sobre o humanismo foi lançado pelo Althusser, principalmente, que é um autor brilhante, mas a discussão dele era uma discussão, sobretudo, com um humanismo de tipo filantrópico, um humanismo de tipo moralizante, e não a partir de determinadas condições, que são condições históricas concretas, nas quais a própria existência da humanidade se coloca em jogo. E nós estamos num período em que a própria existência da humanidade, tal como nós a conhecemos, se coloca em questão, não pela pandemia. A pandemia trágica que se abate sobre nós, ela é realmente trágica, ela traz consequências sérias, mas a crise que nós estamos vivendo não é exatamente por causa da pandemia, é mais uma crise de superprodução do capital, mais uma vez, dessa vez a crise veio junto, eclodiu a partir e junto com uma pandemia, mas era uma crise já esperada, já, digamos assim, já até precificada pelos mercados, porque os mercados já vinham discutindo quando vai estourar a crise, porque o volume gigantesco de superacumulação que a gente assistiu estavam conduzindo, desde a última crise, né, das últimas, 2001, 2008, 2009, 2012, essa sequência de crises. Então, o primeiro ponto é que essa é uma discussão que me parece uma discussão muito rica, porque a atuação burguesa contemporânea procura se justificar através da filantropia. A filantropia não tem nada a ver com o marxismo. A filantropia é a arte do rico, em princípio, de comprar a própria consciência e impedir revolta. Só que hoje as grandes burguesias internacionais não fazem mais exatamente filantropia, fazem o que eles chamam de investimento social, ou investimento social corporativo. E de fato, investimento. Para bloquear a emergência das lutas que hoje em dia se multiplicam, e todas elas precisam enfrentar o capital no tempo contemporâneo. Então, é muito importante lembrar que o enfrentamento do capital na atualidade envolve a clareza sobre as condições da exploração do trabalho, e, portanto, da extração de mais valor, e, portanto, das formas da concentração do capital, das suas formas de reprodução ampliada, etc., assim como da produção de trabalhadores disponíveis para esse mercado do capital, coisa que a gente vem assistindo de maneira brutal, principalmente nos últimos 40 anos, mas significa também o enfrentamento de um conjunto de opressões que não tem solução no interior do capitalismo. Então, porque a dinâmica da expansão da própria relação social crucial do capital envolve reproduzir e repotencializar formas diversas de racismo, formas diversas do patriarcado, do patriarcalismo e do machismo sob seus mais diversos formatos, formas diversas da homofobia ou do controle da sexualidade, no sentido de impor uma espécie de produtivismo no qual não cabe espaço para o ser social, sem falar de talvez a mais dramática, que é o racismo ambiental, na atualidade, que conduz à situação dramática da crise ambiental na qual nós vivemos, estamos imersos nela até o pescoço, e não é algo de pequeno ou menor, e que envolve, portanto, que o enfrentamento do capitalismo seja ainda mais sólido
e mais consistente na luta, porque, de fato, teremos de reinventar um mundo no qual a dinâmica produtiva responda às necessidades sociais e humanas e não à necessidade de acumulação do capital e de extração de mais valor. E, sem dúvida, isso envolve a xenofobia e o horror que a gente está assistiu ao longo dos últimos 10 anos no mundo inteiro e que, atualmente, com a pandemia, parece voltar a ter algum espaço com os fechamentos de fronteiras, etc. E daí o próximo desafio, que é fundamental, que é de permanecer em Marx, é o desafio do internacionalismo. É o desafio lançado pelo Marx a partir da Internacional, que naquele momento era a Internacional dos Trabalhadores, depois se tornou uma Internacional Social-Democrata e depois, finalmente, uma Internacional Comunista, e que, na atualidade, temos muita dificuldade de assegurar o seu funcionamento concreto a partir das condições concretas da vida. Mas a pandemia, ela, está trazendo essa questão para frente da cena e está gritando por todos os lados, ainda que dentro de casa, que a vida precisa vir antes do lucro, que o ser social passa na frente do capital. Muito obrigado à professora Virgínia, são falas tão inspiradoras e, infelizmente, a gente tem tão pouco tempo aqui. Quero agradecer demais a todas as falas e quero explicitar para todas as 3.000 pessoas que estão nos ouvindo neste momento no YouTube, mais as milhares de pessoas que também nos ouvem no Facebook, que o nosso tempo é bastante exíguo e que, portanto, muitas vezes a gente não vai continuar e aprofundar algumas das discussões aqui pela ausência do tempo. Mas já de antemão falo que existe um espaço aberto com tempo infinito chamado Meu Querido Podcast Revolution, para onde todos aqui estão convidados. Adoraria recebê-los em conjunto e separadamente, para que possamos depois aprofundar cada uma dessas discussões que estão sendo ensejadas aqui, porque eu acredito que isso é extremamente formativo. Nós todos somos professores, mas para além disso nós somos educadores populares. Nossa função é fazer com que o conhecimento não morra nos muros da academia, que ele permeie o seio dos trabalhadores e das trabalhadoras, e eu acredito que a gente consegue fazer isso com esse tipo de discussão, que é uma discussão tão profícua. É exatamente pensando nisso que a gente separou um espaço no final para as perguntas e respostas. Nós temos mais ou menos 20 minutos até a nossa live se findar, então eu vou começar com algumas perguntas. Agradeço a todas as pessoas que mandaram as dezenas de perguntas que a gente recebeu. Eu tentei colacionar as perguntas aqui de uma forma que elas ensejassem discussões em que todos pudessem participar e que fossem o mais abrangente possível. Vou começar com a pergunta do Vitor Ferreira, que é uma pergunta que historicamente está lá atrás e que vai servir para a gente depois ligar com outras perguntas lá na frente. O Vitor Ferreira perguntou: qual a grande contribuição da superação por incorporação feita por Marx da dialética de Hegel? Por que Marx conseguiu trazer o movimento do real para uma perspectiva materialista? Eu vou abrir para a gente falar rapidamente, quem quiser falar sobre essa primeira pergunta, e aí, terminado esse ciclo da primeira pergunta, vou introduzindo as outras perguntas, que eu acho que fica melhor, mais dinâmico para quem está acompanhando, do que eu falar todas as perguntas, vocês serem forçados a anotar, e depois a gente esquecer algum ponto ou um de uma outra. Alguém quer começar? Pela pergunta da importância da mudança que Marx aplica à dialética hegeliana, de como ele a adapta, de como ele transforma, de que forma ele usa a dialética hegeliana e como que isso vai trazer o movimento do real para uma perspectiva materialista, como que isso rompe o idealismo? Bom, se os mais velhos puderem falar primeiro, eu começo. Por favor. É uma questão recorrente, muito longa, muito difícil, e, no rigor, é uma questão inexaurível, inesgotável. Que há um elemento forte da influência hegeliana em Marx, eu ressaltei logo de início da minha intervenção: o real é processo. E essa tese não era uma trivialidade. Ele, Hegel, quando a enuncia,
por exemplo, nas lições sobre a filosofia da história, ele remete a Heráclito, que ele diz que é o fundador da dialética, que já disse tudo. Hegel era modesto. Heráclito já disse tudo. Vou só comentar um pouco aqui em alemão. Traduzir para... Não, aqui já é uma chanchada. Traduzir para o alemão o que Heráclito disse em Ático. Essa tese de que o real é processo, que eu também aproximei da grande revolução científica lançada por Lamarck e levada à conclusão por Darwin, a ideia de que as espécies se transformam, e um autor cuja importância aqueles que subestimavam, que torciam o nariz, etc., estão vendo hoje, né? Porque hoje compreender essa pandemia sem compreender a lógica da interação de vírus com condições ambientais, como eles reagem, como prosperam, e a começar da condição mais óbvia, que é os meios muito modernos de transporte coletivo, são internacionais, e esse é o fato novo. Aproximaram brutalmente gente do mundo inteiro do resto do mundo inteiro. E essa rapidez tem um lado muito simpático, né? E tem um lado terrível, facilita qualquer contaminação, principalmente a viral. Embora eu, ano passado, voltei da Europa e peguei uma pneumonia. Ainda bem que eu peguei ano passado, né? Porque senão já estava merecendo, quem sabe, algum modesto obituário, que eu não passava dessa, com uma pneumonia pesada. Mas de avião. E o avião é um ninho, todo mundo sabe, de bactérias e vírus. De modo que isso é um produto, é uma interação da natureza, né, dessa forma que alguns nem classificam como ser vivo, né, o vírus, que é uma espécie de proteína ambulante aí, e replicando em velocidades assombrosas, exponencialmente, e o desenvolvimento prodigioso dos meios de transporte. Bom, sobre esse desenvolvimento prodigioso do meio de transporte, tem uma palavrinha só. Se é bem verdade, como sustenta Marx, no plano do materialismo histórico, que o modo de produção não termina enquanto não tiver exaurido suas possibilidades, o que nós estamos vendo no tempo presente é uma sobrevivência, de um lado, extremamente perversa, porque realmente põe em risco a humanidade. Embora esse risco já existia em 45. A geração, eu era moleque, eu era um recém-nascido em 45. Agora, a geração anterior viveu assombrada pela guerra nuclear, o pavor da guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. De modo que essa ideia do fim do mundo já atravessou metade do século XX. Ela prossegue hoje numa outra modalidade, num outro patamar, mas ela está aí. Agora, por que isso? Porque, de qualquer maneira, o desenvolvimento das forças produtivas é extraordinário. Nós aqui estamos falando o quê? Estamos fazendo o quê? Fazendo uma troca de ideias num instrumento desenvolvido onde? Nos Estados Unidos, na metrópole do capitalismo e do imperialismo. Isto é, a capacidade dele de desenvolver, lançar novos ramos de produção, novos ramos de atividade é muito grande. Só que os lança perversamente, porque aquele lado foi mencionado tanto pelos meus dois colegas de debate, os dois mencionaram isso, cada um à sua maneira, né, numa cultura perversa, uma subcultura, um negócio num arremedo de pensamento, numa cretinização generalizada, que é um produto de péssima qualidade, desde que vai do Big Mac até a pseudo-cinematografia que passa em televisão, né, o enlatado. Tudo é enlatado. Isso é verdade, isso já foi dito, não vou insistir nisso. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que há um desenvolvimento perverso das forças produtivas. O fato é esse. Alguns dizem, não, mas foram os soviéticos que descobriram aí o princípio da internet. Muito bem, descobriram. Terão descoberto. Eu não sou cientista de ponta, não sou físico, não posso dar uma opinião nisso. Mas o certo é que quem desenvolveu isso, transformou isso numa mercadoria que invadiu o mundo, foram os Estados Unidos. Então, nesse particular, eles ainda desenvolvem forças produtivas. E essa é uma outra dimensão que tem que pensar a crítica marxista do capital, das relações capitalistas de produção e do controle do engenho e da arte da humanidade pelo capital, pelo dinheiro acumulado. É uma outra dimensão. Mais alguém quer pontuar ou eu posso passar para a próxima pergunta? Eu vou passar para a próxima pergunta, então.
Como nós estamos com um tempo bastante corrido, eu vou tomar a liberdade de juntar duas perguntas em uma grande perguntona e vou repassar a palavra ao professor Alisson e à professora Virgínia para que eles também possam comentar. Tá? O perfil Gestão e Coisas e o perfil Estevam Chacon são ambos responsáveis por essa pergunta que eu estou sumarizando aqui. O perfil Estevam Chacon perguntou: como podemos levar a obra de Marx para além dos muros da universidade, tirar essa capa erudita do marxismo e deixá-la popular? E o perfil Gestão e Outras Coisas pergunta como, a partir das discussões das limitações do marxismo, podemos repensar estratégias para resistir à força do capital. Eu acredito que a resposta a isso está muito coligada com as falas tanto da perenidade da luta do professor Mascaro, quanto das falas da professora Virgínia sobre a nossa situação contemporânea. E eu queria exatamente a partir deste balanço a gente tentar fazer uma fala que amarrasse essa pergunta com as outras falas para a gente encaminhar para o fechamento do nosso debate. Vou abrir primeiro a resposta da professora Virgínia e posteriormente ao professor Mascaro. Vamos lá, 5 minutos, né? Vamos ver se a gente consegue se manter, continuar se mantendo nesse pedacinho de tempo. Eu acho que a primeira pergunta, como fazer o marxismo tirar a capa erudita? Eu acho que não tem de tirar a capa, eu tenho uma posição muito peculiar com relação a isso, vou falar com muita franqueza. Eu acho que o Marx é um autor difícil de ler, porque ele é excessivamente pedagógico, ele é claro demais, e isso e ele exige que o leitor acompanhe o texto, porque ele interroga o leitor a cada momento. E eu já fiz muita experiência de formação popular, e muitas vezes dando capítulos do Capital para ler e tendo debates absolutamente extraordinários. É claro que a gente pode falar de maneira clara problemas complexos sem perder a complexidade do problema. Esse é um aprendizado fundamental para todo e qualquer marxista que sabe que essa sociedade, a sociedade na qual a gente vive, elitiza e segrega, e, portanto, a gente tem de assegurar aos simples, como dizia Gramsci, que cheguem aos nossos clássicos, e não, ao contrário, que recebam papas simplificadas ou manipuladas, como lembrou agora o Quartim, falsificando, portanto, a experiência deles próprios, deles próprios, classe trabalhadora, e falsificando a própria importância do marxismo. Então, acho que o marxismo nunca se limitou aos muros da universidade. E se a gente quer dar uma olhadinha um pouco maior, basta ver a luta antimarxista, como ela é intensa e permanente, voltada para todos os âmbitos da vida, e não apenas para o meio universitário. É claro que o tempo da leitura, o tempo da dedicação a determinados textos é um tempo que se tem mais na universidade, mas isso não significa nem que o marxismo deva permanecer na universidade, nem que deva sair. É fundamental, e essa é uma contradição da ciência sobre o capitalismo, é que ela é levada a uma hiperespecialização, no qual esse pesquisador de ponta, domina maravilhosamente seus instrumentos e suas ferramentas, mas é absolutamente incapaz de pensar o mundo no qual vive, e sem conseguir pensar o mundo no qual vive, também não consegue dialogar sobre esse mundo, porque o terreno onde ele ficou é uma língua fechada. É a contradição entre uma espécie de apropriação, que não é propriedade só, de apropriação privada do conhecimento e a necessidade da socialização desse conhecimento. Essa é uma contradição dessa sociedade. E o fundamental é que o próprio conhecimento científico consiga enfrentar essa dicotomia, mas jamais poderá enfrentar unicamente no terreno do conhecimento. Só pode ser enfrentado no terreno da luta concreta, política e social. E, com relação às críticas que precisamos fazer, bom, o marxismo é um pensamento crítico, é um pensamento cujo primeiro
pilar central é a crítica do capital, é a crítica da economia política, é a crítica das relações sociais. E, portanto, a crítica dentro das tradições do marxismo é muito intensa, é muito forte e precisa seguir. Eu gosto muito de trabalhar com as arestas e as tensões dentro do marxismo, porque a gente evita se posicionar dentro de casinhas ou capelas pré-determinadas, nas quais cada pensador mais ou menos se enquadra ou tem afinidades mais ou menos eletivas e afinidades já consolidadas, e, com isso, se constrói uma espécie de vocabulário próprio, etc. A grande riqueza, teve um corte de luz aqui, ainda bem que foi rápido, a grande riqueza, vamos ver se não vai ter um segundo, a grande riqueza do marxismo é exatamente a possibilidade e a exigência que faz de enfrentamentos, inclusive dentro das suas próprias tradições. Isso é importantíssimo, porque a gente precisa compreender os contextos históricos e as grandes questões que cada grande pensador trouxe, até porque tem marxista ou esquerdista, como lembrou o João Quartim, esquerdista que se vendeu para si, mas seguramente a gente tem uma quantidade grande de pensadores que, por não realizarem a crítica histórica concreta das relações sociais vigentes, embarcam, e estão embarcando ainda, nas entidades burguesas empresariais que estão aí para financiar alguns setores. Então, portanto, essa crítica interna ela é fundamental. Isso não significa que as limitações sejam do Marx. O Marx é um homem do seu tempo e, portanto, o que ele dá para a gente é uma coisa gigantesca, é uma abertura de possibilidades gigantesca. Nós temos o desafio de enfrentar o nosso tempo. Professor Mascaro. Muito bem, obrigado. Eu quero aproveitar esse ensejo também para cumprimentar a todas e todos que me acompanham, nos acompanham neste momento. Cumprimentar ao João, que faz a mediação desta mesa, querido João Quartim de Moraes, mestre de todos nós, professora Virginia Fontes. Obrigado por esta ocasião. Eu tenho uma história, permitam-me só dizer isso, no plano pessoal, de falar e pensar e desenvolver ideias de pleno radicalismo na Arena dos Leões. Eu sou professor da Faculdade de Direito mais antiga do país, aliás, a faculdade mais antiga do país, a mais tradicional, a mais conservadora. Toda vez que falo, eu falo a instituições, a gente, a pessoas que odeiam o marxismo, odeiam a transformação social, são da ordem. Eu muito fui falquejado, como se diz lá no Rio Grande do Sul, para enfrentar, talvez, o poder e o combate naquilo que fosse de frente. Quando eu encontro meus alunos e minhas alunas, meus orientandos, eu formei 50 queridas e queridos pesquisadores de mestrado, doutorado e pós-doutorado na USP, que pensam como eu penso, eu fico muito feliz. E quando eu encontro uma plateia que deve estar nos acompanhando virtualmente, eu me sinto muito feliz. Em geral, eu falo na cova dos leões aos inimigos. E quero dizer que nós, em termos de estrutura, de história do marxismo, temos do nosso lado a ciência. Posso falar para qualquer um, sei o que estamos dizendo, sei o que é a exploração e sei as categorias científicas da exploração. No entanto, porque talvez nós não chegamos ao povo. Não é por erudição. A verdadeira erudição chega no mais alto das ideias e a transforma no mais claro e cristalino para que talvez aquela mais ignorante das pessoas, ignorante no sentido de formação educacional, formal, possa entender. Brilhante é aquele que pensa o mais alto da capacidade humana de investigação científica e fala de um modo que qualquer ser humano possa entender. Por que, no entanto, as massas não são nossas? Porque nos falta microfone. Isto é muito simples, é muito banal. Somos materialistas, históricos, dialéticos.
Por que a ideologia do capital? Porque o capital detém a maioria dos aparelhos ideológicos. Há um pensador que viveu muito pouco tempo, um marxista brasileiro, que é dever de todos nós lembrar de sua memória, que foi um economista de nome Eginardo Pires. Viveu na década de 70, produziu sua obra na década de 70. Um dos seus textos de economia, textos notáveis, ele disse assim: nós vivemos numa sociedade capitalista não porque as ideias capitalistas sejam melhores, simplesmente porque a quantidade maior de aparelhos ideológicos é do capital. Queridas e queridos, saibamos falar para as massas, saibamos viver com o povo, chorar com o povo e lutar com o povo. Mas lembremos-nos, esta luta não é idealista, esta luta é para que cada momento mais possamos ter meios de chegar ao povo. Então, tenho certeza, o embate ideológico é o início do destravamento de nossa estrada. Se nós chorarmos a lágrima do povo, falarmos a voz do povo, e um dia encontrarmos a materialidade dos aparelhos, tenho certeza, queridos e queridos, a revolução é nossa. E com essa fala candente do professor Alisson Mascaro, nós vamos terminando aqui o nosso debate. Eu queria aproveitar para agradecer demais a todos os debatedores, né, que estão aqui, as 3.000 pessoas, agora 2.850 pessoas que ficaram até o final, mais o sem número de pessoas que estão nos vendo no Facebook. Agradecer à editora Boitempo, na figura do Kim, na figura da Ivana, que abre essa oportunidade aqui para a gente, que nos dá voz e nos dá espaço, né? E também aproveitar o ensejo, né? O Kim já está entrando aqui para poder fazer a finalização, e agradecer também a todos vocês que mandaram as perguntas. Nós tivemos dezenas e dezenas de perguntas que não puderam ser contempladas aqui. Nesse intuito de estar sempre servindo o povo de todo coração, quero dizer também que na sexta-feira, eu e o camarada Jones Manuel vamos estar fazendo uma live sobre o pensamento de José Carlos Mariátegui no canal do Jones Manuel. Quem quiser conhecer um pouco mais, fazer uma introdução ao pensamento desse marxista tão importante e muitas vezes tão pouco estudado, pode ir lá no canal do Jones na sexta-feira, que nós estaremos lá, né? Acompanhem o Revolu Show, aproveitem o dia M. Kim, muito obrigado, eu sei que a gente já estourou um pouco o nosso tempo, e é isso, gente. Muito obrigado a todos, de todo o coração. Vou passar a palavra para o Kim, né, para ele poder terminar. Agradeço demais pelo debate, agradeço demais ao Quartim, ao Alisson, à Virgínia, ao João por essa mediação. Chegamos a bater mais de 3.500 pessoas ao vivo simultaneamente no debate de hoje. Ontem foram também um monte de gente. Antes de dar os avisos finais, queria uma vez mais agradecer a vocês, a presença de todo mundo que nos acompanhou e a equipe da editora que fez desse debate possível, os trabalhadores e trabalhadoras da Boitempo, em especial Marisol e a Darla, que estão aqui operando a live, ao Arthur, a Eleni, a equipe de comunicação, a equipe do comercial, que está cuidando de todos os pedidos lá na editora, a Ivana, que sonhou esse sonho que estamos vivendo aqui 25 anos depois, né, da Boitempo. Lembrando também que o Alisson Mascaro recentemente lançou o e-book Crise e Pandemia, pela coleção Pandemia Capital, que convido vocês a conhecerem. São e-books de 5 a 15 reais, sobre o cenário atual e a reinvenção do comunismo. Por fim, lembrar a todos o convite de seguir nossas redes sociais para acompanharem nossa programação, então no Instagram, no Twitter, no Facebook, no blog, e também assinarem nossa newsletter para saber das novidades da Boitempo em primeira mão. Durante a promoção do Dia M, que vai de 5 a 11 de maio, a gente está enviando todos os dias, gratuitamente, um trecho de livro sobre ou de Marx, um trecho surpresa. Assinem a newsletter para receber todos os dias de manhã, vamos mandar esse trecho. Também quem quiser receber conteúdo marxista exclusivo no celular, pode assinar o nosso serviço de WhatsApp. Basta salvar o nosso número na agenda, o número é 11 99 223 8282. Salvar esse número na agenda e mandar uma mensagem dizendo Viva Marx! A gente vai inscrever todo mundo, é manual, né? A gente não tem uma grande estrutura de disparo de mensagens por trás, então leva uns dias até a gente conseguir inscrever todo mundo.
De ontem para hoje já foram mais de 1.000 pessoas que mandaram mensagem. E daí, ao fim da promoção, quando terminar a promoção do dia M, lá no 11 de maio, a gente vai preparar, vai cadastrar todo mundo e até a sexta-feira, dia 15 de maio, a gente vai mandar um pacote de figurinhas, de stickers marxistas exclusivos, com as caricaturas de Loredano, que estampam a coleção de Marx Engels, e também essas ilustrações muito bem-humoradas de Marx, que aparecem nas nossas redes sociais, feitas pela Eleni, nossa profissional de arte lá na Boitempo. Lembrando da promoção do dia M, que vai de ontem, dia 5, até o dia 11 de maio, na loja virtual da Boitempo, com descontos na coleção Marx Engels em obras importantes do marxismo, descontos de 20% a 35%. Durante esse período também os e-books da coleção Marx Engels estão sendo vendidos por R$ 5 a R$ 24,90 nas lojas do ramo. E a gente volta amanhã com o debate O que é ideologia para Marx, com Mauro Iazzi e Leda Paulani, mediação da Bianca Pio, do Le Monde Diplomatique. Uma vez mais, muito obrigado a todo mundo. Boa noite, camaradas. Até amanhã. Boa noite.